necessária uma forma mais apropriada para o seu transporte, mormente para as adormecidas ou inconscientes que já estejam capacitadas para receber o auxílio em uma outra esfera vibratória. Assim, os veículos coletivos de transporte são usados em abundância para os fins colimados, em nome do amor maior. No entanto, o que estamos presenciando neste momento, não é apenas o deslocamento de entidades de um plano magnético denso para outro menos denso. Estamos observando os preparativos para a mudança de planeta. Imaginam vocês, que as modificações vibratórias são extremamente mais graves do que no primeiro caso. Observando que os amigos ainda não haviam se dado conta de toda a extensão e envergadura daquela atividade, Bezerra continuou explicando: estamos visualizando o campo de pouso onde os transportes espirituais de diversas regiões do continente sul-americano se congregam com a finalidade de entregar entidades cujo teor vibratório tenha se tornado incompatível com as novas exigências espirituais e morais da humanidade terrena. Estes espíritos foram retirados de inumeráveis centros religiosos, de instituições públicas, de moradias dos encarnados, de furnas trevosas, cada um deles em um estado vibratório e evolutivo muito deficiente e com níveis energéticos muito díspares. Equipes de espíritos especializados em visita a todos os centros da civilização terrena se encarregam de recolher tais criaturas, usando a energia necessária para que não frustrem as leis soberanas, mas sem as violências incompatíveis com a bondade. As instituições religiosas, nas quais se concentram energias menos inferiores devido à elevação de sentimentos e pensamentos, encontramos um contingente mais volumoso de espíritos aflitos que procura entendimento e reforma verdadeira. Como Deus não deseja o sofrimento do culpado, mas a sua modificação, tais núcleos da fé representam a última oportunidade de mudança real através do arrependimento sincero e do impulso de transformação que se demonstre. No entanto, como já lhes foi explicado, não será com arrependimentos de ocasião, motivados pelo medo do futuro, que os espíritos conseguirão impedir que o destino se imponha com sua força sobre eles. Poderão acordar para o entendimento e, dessa forma, ser encaminhados para as lições que lhes caibam ao caso pessoal, seja em povos terrenos menos avançados, seja no novo mundo que aguarda por espíritos menos desenvolvidos que os povos primitivos que lá habitam. Fora de tais ambientes, onde a oração e os conceitos espirituais podem facilitar a meditação nos rebeldes e indiferentes, pela ação do bem como critério de seleção segundo o grau de afinidade e sintonia, nas outras partes do continente em foco, nas cidades, nas ruas, nas casas, nos locais públicos, os espíritos executores da justiça também promovem a seleção direta e a organização da retirada. Trata-se de um trabalho lento, mas constante. Alfredo, impressionado, aproveitou para perguntar: mas, paizinho, e se algum desses não aceitar o convite e desejar continuar agindo no mal ou, se for o caso, procurar fugir da presença de tais espíritos? Nada está improvisado, Alfredo, e a inteligência do universo sabe encontrar todos os que serão passageiros da última viagem, mas não imaginemos os bons espíritos transformados em uma milícia caçadora de fugitivos, como um pelotão de polícia. As qualidades espirituais superiores dispensam as grotescas cenas de perseguição própria dos filmes de ação. O processo é dirigido pelos chamados espíritos executores cujas forças, projetando-se sobre os réprobos, os envolvem de forma que a maioria deles se rende pacificamente porque a consciência que se lhes desperta de súbito identifica as próprias culpas e entende ter chegado a hora do ajuste indispensável. A chegada desses espíritos executores é interpretada pelos que se condenaram como o encontro com o anjo da verdade, aquele que não se consegue enganar e que, dócil e benevolente, vem libertar o infeliz do acúmulo do mal que o escravizava há muitos séculos. Então, em seu íntimo, o espírito recorda os compromissos não enfrentados, os erros e crimes cometidos, identificando a real situação de sua alma e o desperdício da última oportunidade de renovação no sentido da salvação de si mesmo. Sob a vibração extremamente amorosa e imponente dos executores da celeste justiça,
deixam-se carregar sem oposição violenta, encaminhados para os veículos de transporte onde, graças ao ambiente preparado pelos fluidos calmantes, vêem-se invadidos por um torpor agradável e adormecem para a viagem que os espera. Durante esse sono, recebem a oportunidade de resgatar do inconsciente as lembranças vívidas de seus crimes, as promessas não cumpridas, a imensa gama de equívocos já praticados e que precisam de corrigenda. Quando despertam para os novos destinos, trazem em si mesmos a noção muito clara dos motivos pelos quais precisam aproveitar a nova oportunidade com novos projetos. Entretanto, Alfredo, existem entidades menos maduras, espíritos de uma primitividade atroz e que, em casos tais, precisam ser submetidos por forças imperativas que os imobilizam na inconsciência temporária, favorecendo a sua incorporação à caravana dos degredados da Terra. Para os que fogem, como você quer saber, tais espíritos executores sabem que, agora ou depois, eles serão encontrados e resgatados em piores condições. Por isso, deixando-os por mais algum tempo até que o resgate os encontre, o que acontecerá sem nenhuma margem para equívocos. E isso é assim porque estamos falando de magnetismo. Misture a limalha de ferro a um amontoado de farinha. Num primeiro momento, parecerá muito difícil resgatar todo o ferro perdido nesse meio. Entretanto, aproxime um ímã desse agregado e você separará facilmente o ferro da farinha, até a última fagulha, porque a tração é irresistível. Assim, tais espíritos sempre serão achados. Mas, Dr. Bezerra, cada um deles está em um nível energético e de entendimento. Devem existir cuidados específicos para o transporte sem prejuízo para o nível vibratório de cada um, não? Indagou Adelino, desejando aprender mais. Bem, esse fato é levado em conta pelas inteligências responsáveis pela organização do translado. Assim, o sono já é um fator facilitador da tarefa, uma vez que, adormecidos, cada um está impedido de se assustar com o estado repugnante em que o outro se encontra. Além disso, em cada transportador existem setores adequados a espíritos de níveis diferentes, o que, por certo, os preserva de maiores choques. É por isso também, que tal esforço se realiza num ambiente agreste e virgem, no seio da floresta, para que as vibrações densas dos aglomerados humanos não tornem ainda pior esse processo. Temos aqui espíritos que são retirados de várias esferas inferiores, localizadas no interior da crosta, além daqueles que estão orbitando o nível dos próprios encarnados. Ao chegarem aqui, são selecionados pelos padrões que ostentem em si mesmos e encaminhados ao grande navio. Como assim? Perguntou Alfredo. Já estou surpreso com o tamanho de toda essa operação. Ainda tem algo maior? Diante dos comentários inocentes do zelador humilde, Bezerra puxou-o pelo braço e apontou para um ponto mais distante no interior da floresta. A região onde se localizavam os atracadouros de todos estes veículos espirituais de transporte, naquele centro de triagem, jazia iluminada por baixa claridade, cuja finalidade era de iluminar sem produzir choques desagradáveis e intensos nos que chegavam. Um pouco mais além, entretanto, como se estivesse flutuando sobre o vasto corpo líquido que fluía sobre as terras brasileiras, imensa nau de dimensões nunca vistas pelo olhar humano se postava, serena. Os três acompanhantes de Bezerra ainda não haviam percebido os contornos de tal veículo gigantesco e que servia de destino para todas as entidades que chegavam àquele local. Somente quando o venerando médico dos pobres apontou em sua direção é que, fixando o olhar, puderam identificar a ciclópica embarcação. Mas é um navio? Exclamou Alfredo, entre intrigado e indagador. Sim, meu filho. É uma espécie de navio, mas que é governado por princípios energéticos diferentes daqueles que conduzem as embarcações humanas pelos oceanos. Para lá são encaminhados todos os que chegam e, como cada qual tem suas peculiaridades, em cada nível desse transportador espiritual encontramos ambiente adequado às vibrações de seus ocupantes. Níveis e subníveis são usados para a separação fluídica, segundo o teor energético, protegendo e preservando seus ocupantes de choques desnecessários,
até que cheguem ao provisório destino que os aguarda. Cada embarcação desse tipo é capaz de receber ao redor de 2 milhões de espíritos. Uma vez completada sua ocupação, se deslocará deixando Porto livre para outra que a substitua na mesma tarefa. Recordando-se dos ensinamentos das religiões tradicionais, Alfredo exclamou: é uma espécie de arca de Noé, só que ocupada apenas por espíritos humanos, adormecidos ou não, e encaminhados para a evolução em outro nível. No entanto, a similitude é grande. Gostariam de penetrar em seu interior para observar como se organiza? Era isso mesmo que ia solicitar ao senhor, Dr. Bezerra, falou Adelino. Vamos até lá. Deveremos obedecer às disciplinas próprias do ambiente para nos harmonizar com as rotinas internas na execução de tão complexas tarefas. Com isso não criaremos obstáculos aos irmãos que lá militem. Entendendo as advertências, acompanharam o amigo e instrutor para a averiguação do interior da vasta nave de transporte espiritual. Chegando ao nível principal, Bezerra dirigiu-se ao espírito que tinha as funções de comando, que parecia conhecê-lo desde longa data, tal a familiaridade respeitosa com que se cumprimentaram. Prezado Alírio, estimaria contar com a sua permissão para ingressar no transportador com um grupo de irmãos em tarefas de instrução. Sua presença entre nós, amado doutor, sempre será motivo de satisfação e alegria, sobretudo quando acompanhado de outros companheiros que se devotem à aquisição de conhecimentos. Para tanto, colocarei à disposição de todos nosso irmão Lucas, que poderá levá-los a qualquer parte do transportador a fim de observarem o que desejam. Somente a partir do nível 25 até o 28, os mais inferiores, é que aconselharia a visita com escolta, uma vez que, mesmo contidas em seus quartos de disciplina, tais entidades podem se tornar violentas quando percebem a presença de alguém em seus domínios, como pensam ainda estar. Não se impressionem com os gritos nem com o odor do ambiente porque, para o nível de consciência e evolução em que se encontram, a falta de controle deles próprios impede que se apresentem em outro estado de densidade ou de organização da própria forma. Agradecemos, Alírio, e esteja certo de que não deixaremos de seguir à risca as suas recomendações. Tão logo deixaram o posto de comando, aproveitando a oportunidade para o entendimento direto, Bezerra solicitou ao auxiliar que os acompanhava que explicasse aos novatos amigos como se estruturava aquele veículo. Sem perda de tempo, Lucas iniciou o breve relatório. Nossa finalidade é o transporte coletivo de espíritos para fora da zona de influenciação imediata do magnetismo terrestre. Por isso, até que estejamos na área de destino final deste deslocamento, esta embarcação é dotada de aclimatadores fluídicos para os diferentes graus evolutivos de entidades nele acomodadas. Para causar-lhes o menor impacto possível, temos os níveis inferiores, onde a escuridão e a densidade dos elementos se assemelham aos ambientes onde algumas estagiavam. Níveis mais acima, já se pode respirar uma outra atmosfera, mesmo que nos encontremos ainda, na fase penumbrosa. Aí, a incidência magnética específica mantém os seus respectivos passageiros em repouso terapêutico visando os trabalhos da consciência. E assim por diante, cada nível tem suas peculiaridades e necessidades. Não é difícil entender também o panorama em que cada um deles se apresenta. Os níveis menos densos comportam camas individuais em vasto ambiente coletivo, guarnecidas por enfermagem específica para as reações decorrentes do tratamento a que estão sendo submetidos. Já nos níveis um pouco mais densos, tal organização é dispensável porquanto estas entidades não se aclimatam senão em estados de primitivismo puro, assemelhando-se o local aos de suas antigas habitações, quais grutas ou tocas, de maneira a melhor lhes garantir serenidade, já que muitos deles não são beneficiados com o entorpecimento da consciência. São os que chegam aqui imobilizados em decorrência dos jatos de energia de contenção. Além do mais, por estarem reunidos em seus antigos bandos, com entidades de igual teor evolutivo, isso coopera para sua tranquilidade e lhes causa uma sensação de segurança. Mais abaixo, encaminhando-nos para os níveis ainda mais inferiores, estão os que precisam ser retidos em calabouços,
a benefício deles mesmos e do equilíbrio geral, porquanto não possuem condições de saírem do primitivismo animal em que ainda se encontram. Depois desse rápido panorama geral sobre as organizações internas, Lucas passou à explicação das rotinas da imensa nau transportadora. Permanecemos aqui até que o nosso contingente limite seja atingido e, então, partimos para o destino que nos espera a fim de entregarmos nossos infelizes irmãos a outros trabalhadores da justiça, para que sigam com a execução dos decretos divinos. E quanto tempo demora para que este transportador esteja com sua lotação esgotada? Perguntou Jerônimo. Bem, depende muito da rotina dos encarnados que, às vezes, cooperam bastante para que o volume de espírito se complete mais depressa. No entanto, os veículos que nos chegam provenientes dos diversos países do continente sul-americano, ultimamente têm abastecido cada transportador num prazo que vai de 1 a 2 meses, em média. A conversa ia nesse ritmo quando, descendo por mecanismo que se assemelhava a elevador terreno com aclimatador vibratório para cada nível de destino, os integrantes do grupo começaram a sentir um intenso mal-estar. Lucas, percebendo incômodos dos novéis visitantes que acompanhavam Bezerra, desculpou-se e informou: estão passando mal, não é? Esqueci de alertá-los para as modificações de cada nível. Aqui, neste transporte, encontram-se concentrados em pequeno espaço, vários tipos de campos magnéticos que, na Terra, ocupam imensidões. Por isso, as vastidões que separam os diversos níveis vibratórios impedem que percebamos as mudanças bruscas. Neste ambiente, entretanto, a mudança de campo é muito rápida e, assim, é necessário acionar nosso potencial de concentração para a adaptabilidade aos níveis que visitaremos, exigindo de nossa vigilância a sintonia com cada ambiente em que penetraremos. Para facilitar a rapidez de nossa adaptação, esta câmera de deslocamento interno é dotada de mecanismos que favorecem a abrupta modificação de nível, sem os contratempos normalmente disso decorrentes. Mas como vocês são novatos por aqui, é natural que sofram um maior impacto quando nossas atmosferas pessoais são igualadas à do ambiente externo na qual penetraremos quando estivermos adequadamente aclimados. Com exceção de Jerônimo e Bezerra, experientes lidadores dos diversos campos magnéticos, Adelino e Alfredo precisavam exercitar a vontade através da oração e da assimilação do magnetismo diferente à medida que desciam. Chegando ao primeiro destino, assim que os sensores internos identificaram o equilíbrio vibratório de seus ocupantes em relação ao que os aguardava do lado de fora, as portas foram abertas automaticamente. 16. Os ambientes internos. Mesmo depois de ingressarem no ambiente que correspondia ao nível de acolhimento de entidades em condição mediana de densidade fluídica, ainda foram necessários alguns instantes para que os mais novatos pudessem se adequar aos campos de energia específicos. Acompanhando-os com desenvoltura e generosa atenção, Lucas explicou: estamos no nível 12. Na área destinada aos espíritos endurecidos que se valeram da inteligência para explorar a boa-fé dos seus semelhantes. A consciência tigrina é facilmente identificada pela marca que possuem à altura da mente espiritual, corrompida pelo uso astucioso e intenso na proliferação das dores e decepções aos seus irmãos e de humanidade. Em cada nível, há subdivisões específicas para melhor agrupamento. Assim, no nível 12 em que ingressamos, temos a ala dos que se comprometeram com as quedas do intelecto, separados, tanto quanto possível, pelas suas inclinações religiosas específicas. Graças aos recursos terapêuticos espirituais que os envolve, podem permanecer adormecidos, mas apresentam um sono repleto das educativas visões de suas condutas vis, como se estivessem assistindo a um filme de terror, no qual foram os diretores e os atores principais. Isso lhes é extremamente doloroso, mas serve para ativar os refolhos da consciência a fim de que, ao despertarem, resolvam trilhar outras estradas evolutivas. Para enriquecer ainda mais a oportunidade, Lucas interrompeu a descrição e disse, sorrindo: perguntas? Como se tivesse rompido o lacre de um vulcão,
começaram a brotar nas bocas dos mais inexperientes entre os membros do grupo. Quer dizer, então tomou a dianteira Adelino, que o estado de sono em realidade é uma espécie de regressão ao passado. Não seria mais adequado que lhes fosse um repouso para a alma em sofrimento? Entendendo a abrangência da indagação do inteligente companheiro, Lucas observou: bem, Adelino, a etapa das tentativas e erros já passou para todos eles. Aqui não estamos diante de espíritos cuja finalidade é a de corrigirem seus equívocos para que, depois de um ano inteiro de descaso, consigam tirar boa nota nos exames finais e passar de ano. Encontramo-nos diante dos que já foram reprovados por sua desídia, por terem sido maus alunos. É verdade que se trata, também, de uma etapa educativa. No entanto, os mestres não são mais a paciência, a tolerância, a nova oportunidade. Aqui, os professores são os efeitos das escolhas de cada um. Assim, uma vez selecionados por apresentarem teor vibratório incompatível com as modificações reais que assolam as forças magnéticas do orbe terreno em suas estruturas física e espiritual, estes irmãos não estão sendo preparados para retornarem ao campo das experiências carnais na mesma humanidade. As lições que precisam recapitular são as que os direcionam para um futuro que será sempre mais feliz quanto mais distantes se mantiverem destes atos maus já praticados à exaustão. Assim, ao sonharem com seus erros do ontem, poderão decalcar em suas mentes as condutas a serem evitadas, numa espécie de vacina a longo prazo, graças à qual, ao retomarem o controle de sua consciência, inclinem-se a não mais cometerem os principais equívocos. Não estão aqui como resgatados das guerras humanas levados à retaguarda para o tratamento de suas feridas e o justo descanso. Foram máquinas de fazer feridas e aqui estão porque sempre estiveram adormecidos para a verdade, adiando a hora do bem em suas almas. Agora, precisam acordar para as responsabilidades do viver. Entendendo as lições claras, Alfredo acrescentou, diante da pausa de Lucas. Quer dizer que, além deste imenso alojamento, existem outras salas onde as entidades são congregadas em razão de suas crenças religiosas? Isso mesmo, respondeu Lucas. Mas por que semelhante medida? Redarguiu o diligente zelador do centro espírita. É por motivos práticos de organização, Alfredo. Não esqueça você que, enquanto aqui permanecerem, são objetos da solicitude de bem que, se não lhes permite mais regressar à velha morada terrena, não desejam mal para nenhum deles. Assim, mesmo aqui, recebem alimento para o espírito e, conquanto inconscientes, são bafejados pelas forças espirituais que lhes eram familiares quando na terra, pela expressão das orações a que se afeiçoaram. Não nos esqueçamos de que nossas rotinas criam raízes em nós mesmos e, assim, quanto mais nos sintamos inseridos nas velhas maneiras de viver, mais facilmente nos abriremos para as nossas realidades insofismáveis. Por isso, atendemos os sofredores, os degradados, sem privá-los de nenhum dos recursos do universo a benefício de suas modificações. Entidades devotadas, ligadas às mais variadas religiões humanas, prestam serviços aqui também, levando aos seus fiéis a matéria espiritual para a semeadura de novas ideias diante dos desafios que os aguardam, reavivando a chama da fé para que, no cipoal dos desencantos, não percam o rumo novamente, recordando-se de que, onde quer que estejam, aí também é uma moradia divina, aguardando-os para a demonstração de suas novas disposições. Então, temos áreas para cristãos, que se subdividem em algumas denominações específicas, áreas para muçulmanos, para profitantes de religiões orientais, para religiosos de outras denominações, sem contar o ambiente destinado aos que não assumiram qualquer tipo de conduta religiosa na Terra. Naturalmente que, para todos eles, a religião fora apenas um rótulo, sem qualquer profundidade ou compromisso com mudanças interiores. Diziam acreditar em algo ou terem uma ou outra religião, mas suas condutas jamais deixaram de ser as do lobo voraz espreitando suas presas, da leoa faminta pronta para o bote certeiro, o que os mantém neste padrão que observamos.
Para os serviços da enfermagem amorosa, é mais fácil tratar de todos os que sejam de uma mesma crença, porque carregam clichês mentais muito semelhantes, facilitando a compreensão de suas necessidades. Nos serviços da espiritualidade, a especificação significa eficiência. Observando o interesse de seus tutelados, mas procurando ganhar o máximo de aproveitamento em função do tempo de que dispunham, Bezerra sugeriu: Cortês, filhos queridos, façamos um estudo de caso, tomando um destes infelizes irmãos para a compreensão de sua problemática. Dizendo isso, acercou-se de um deles, que se encontrava em um quase total alinhamento e, colocando a mão sobre a testa suarenta, criou condições vibratórias ao redor da cabeça do paciente para que suas ideias em forma de sonho fossem visíveis, facilitando para os seus amigos a compreensão dos ensinos. Observem os sentimentos do nosso irmão, disse Bezerra. Sim, paizinho, ele está conduzindo algumas crianças ao semáforo de uma cidade grande, ameaçando-as de espancamento caso não o abasteçam com o dinheiro que espera ganhar, falou Alfredo, compungido. Mais um pouco de observação, e o quadro mental se alterava. Agora, surgiam furtos praticados no meio da multidão, roubos premeditados, sem medir as consequências sobre suas vítimas. Homicídios perpetrados com a frieza dos que pensam que jamais serão alcançados pela justiça divina. Tais quadros eram um filme que, abrangendo várias etapas da mesma vida, ao mesmo tempo em que também penetrava os arcanos do inconsciente de outras existências, para a constatação da repetição interminável dos mesmos delitos. Bezerra retirou a mão da testa do infeliz meliante moral e a transferiu para o que estava no leito vizinho. O mecanismo foi igual ao do anterior, mas a cena vista, absolutamente distinta. Parece ser um representante governamental. Sim. Sim. Disse Adelino, agora é um homem importante, com responsabilidade social, parece ser um prefeito, ou coisa do tipo. Está extorquindo dinheiro de uma empresa com a desculpa de lhe favorecer com concessões tributárias, lesando o patrimônio do povo. Agora, parece estar ordenando certa perseguição política a adversário, valendo-se de calúnia ou difamação ardilosamente urdida. Meu Deus! Agora está usando o dinheiro público para embelezar a entrada de sua propriedade rural, alegando ser uma necessidade pública quando outra coisa não deseja de que valorizar o próprio imóvel. Todos viam as cenas, enquanto Adelino as ia descrevendo. Então, tudo pareceu voltar ao passado, misturando as imagens de agora com as de outro tempo muito recuado. Vejam. Ele está, agora, em pleno Coliseu. Parece Roma antiga. Está assistindo a um espetáculo de morte, enquanto aguarda o resultado de suas apostas pesadas. Dinheiro roubado, novamente, usado para financiar sua jogatina desenfreada. Pertence à tradicional e rica família romana, que sustenta seus vícios através dos saques indiscriminados que faz junto aos cofres de César, que generoso com tais excessos porque necessita de seu apoio político para manter-se no poder sem oposições maiores. Agora, vejam, está mais velho, decrépito, parece doente de lepra. Perdeu seus títulos e suas riquezas e, dessa forma, ameaça os seus pares com as chagas e pústulas que carrega, de forma a obter alguns recursos com base na chantagem ou na ameaça. Seus adversários de outrora tramam sua morte, pagando para um outro leproso enterrar uma adaga na garganta do infeliz. Ódio e mais ódio. Rico ou pobre, este irmão jamais se afastou das inclinações mesquinhas, nem mesmo quando recebeu o berço doce e amoroso de seus pais que tentaram nele edificar outros princípios. Ele próprio executou mais de 18 genitores, ao longo de inúmeras existências, com o intento de herdar-lhes os bens ou vingar justas reprimendas, ou então, se não matava, encaminhava inumeráveis benfeitores para os vales dos aflitos, para asilos variados, para hospitais de loucos. A emoção das palavras de Adelino contaminava os corações dos amigos que, igualmente, se admiravam da vastidão dos malefícios produzidos por um único dos espíritos ali estagiando. Retomando o fio da lição, Bezerra asseverou: como podem ver, nestes ambientes,
Não encontramos nenhum irmão ao qual tenha sido negado a mão da misericórdia. Todos os que aqui se congregam padecem do mesmo